Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Educação debate avanços da Covid em escolas municipais. Executivo presta esclarecimento sobre obras no entorno de empreendimento privado. E ainda, entidade defende cumprimento da lei municipal que amplia a triagem neonatal em Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Educação debateu o aumento dos casos de Covid nas escolas municipais de Porto Alegre. Para a comunidade escolar, a falta de testes e a flexibilização dos protocolos sanitários contribuíram para o avanço da doença na rede pública de ensino. Segundo a comunidade escolar, a rede municipal de ensino enfrenta um surto de Covid-19 desde o início do mês de maio. Na última semana, a Secretaria de Educação registrou 380 casos suspeitos entre alunos e professores das escolas públicas de Porto Alegre. Somente em junho, 2 colégios já precisaram fechar as portas por pelo menos 3 dias. O motivo, o afastamento de funcionários que apresentaram sintomas da doença. Todo e qualquer afastamento de funcionário, eu sei que não é só numa escola integral, é em qualquer escola, né? Sempre acarreta em ter que acontecer dispensa, a gente ficar com a equipe muito apertada para dar conta das demandas que aparecem com a comunidade, né? E principalmente com a necessidade de muitas vezes a gente ter que acabar dispensando os alunos, porque nós não temos professores para realizar a substituição, né? Então a gente teve vários casos em vários anos ciclos e a gente teve o fechamento da escola por conta do refeitório, tá? Nós tínhamos todas as nossas funcionárias do refeitório sintomáticas, né? Elas foram afastadas pelo posto de saúde, porque naquele momento nós tínhamos já 6 professores positivados para a Covid na escola e os sintomas que elas apresentaram estavam muito fortes. Para casos excepcionais, a Secretaria de Educação informa que poderá haver compensação das aulas perdidas de maneira não presencial no calendário do ano letivo. Conforme a Vigilância em Saúde, que participou online da reunião, o aumento no número de casos da Covid-19 está diretamente relacionado com o frio e a atual época do ano, em que infecções e doenças virais se tornam mais comuns. Nós já encaminhamos as nossas reivindicações que estão nesse documento entregue à Secretaria de Educação e ao COI municipal para tomar as medidas referentes às situações que estão ocorrendo dentro das escolas e que impactam no atendimento à saúde na cidade. Quer dizer, na realidade é um problema de saúde pública que nós temos que combater. E o COI é só mais uma instituição a ajudar nessa situação. É esse o nosso propósito. Durante o encontro da SESI, os professores e diretores das escolas municipais também relataram dificuldade de acesso aos testes da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Educação, não faltam exames, mas a testagem segue critérios bastante definidos e que, por vezes, o paciente não apresenta sintomas que possam recomendar um teste da doença. Há cerca de 2 meses, a Prefeitura de Porto Alegre tornou facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados, inclusive dentro das salas de aula. Mesmo assim, o Executivo reforça que, embora não seja obrigatório, continua recomendando que professores, alunos e servidores sigam os protocolos sanitários. Para a comunidade escolar, a flexibilização das medidas de segurança contra a Covid-19 contribuíram para a disseminação da doença na rede pública de ensino aqui na capital gaúcha. Nós da área da educação entendemos que é fundamental que as comunidades escolares possam fechar seus espaços quando desejarem, que a SMED não coloque empecilhos e que sente a SMED junto com a Secretaria de Saúde para revisar os protocolos. É preciso, acho que agora, agredir esta doença. E como a gente vai agredir essa doença? Mudando a legislação, garantindo mais testes e, principalmente, os alunos hoje não são testados nos postos de saúde. Isso tem que ser modificado. Como encaminhamento, os vereadores irão solicitar a formação de uma parceria entre a comunidade escolar e as secretarias de saúde e educação da capital gaúcha. O objetivo é revisar os protocolos sanitários e fazer um monitoramento dos casos de Covid-19 nas escolas da rede pública municipal de Porto Alegre. E a Comissão de Saúde tratou nesta semana sobre 2 temas com destaque no mês de junho: a doação de sangue e a conscientização sobre a vitiligo.
A repórter Vanessa Schmidt acompanhou e tem mais informações. Olá, Vanessa. Olá, Clayton, tudo bem? O primeiro tema do encontro foi a vitiligo, uma doença que atinge 0,5% da população brasileira. A vitiligo se caracteriza principalmente pela perda de coloração em algumas partes do corpo. E apesar de essas manchas não doerem fisicamente, é no lado psicológico que elas afetam, seja pela falta de conscientização ou informações sobre a doença. E além desse preconceito, Clayton, a falta de acesso ao tratamento adequado são as principais dificuldades apontadas por quem enfrenta a doença. E ao propor a discussão do tema, o vereador José Freitas lembrou que dia 25 de junho é o Dia Mundial da Vitiligo. É uma doença genética, enfim, o quanto transtorno traz para aquele que é acometido dessa enfermidade, inclusive o principal, né, é a que traz a questão psicológica, e dentro disso nós protocolamos aqui uma lei, e foi sancionada em 2020, Lei 12.733, que inclui a Semana do Combate ao Vitiligo no calendário das datas comemorativas de Porto Alegre. É comemorada a celebração em 25 de junho. Além dos vereadores, membros da COSMAN, o encontro também reuniu entidades e profissionais ligados à saúde. E falar de doenças que muitas pessoas não conhecem é muito importante, porque o sofrimento que essas pessoas passam pelo preconceito, discriminação, a qualidade de vida é péssima, as pessoas deixam de trabalhar muitas vezes, se escondem o tempo inteiro, a depressão está sempre junto desse paciente. Então, é uma maneira de a gente trabalhar e trazer qualidade de vida. O vitiligo tem uma importância muito grande, né, no sentido de que é uma doença que nós podemos considerar como estigmatizante, né? Muitos pacientes, de fato, têm um desconforto muito grande pelas próprias lesões, especialmente quando elas ficam mais visíveis, né? E isso, de fato, afeta, né, a parte emocional de muitos pacientes, não vou dizer de todos, obviamente, né? Representando a Secretaria Municipal de Saúde, o médico João Bonfadini destacou os atendimentos no município. Nós tivemos um levantamento agora dos últimos 12 meses, nós tivemos uma demanda de 42 usuários que foram encaminhados para atenção especializada. Desses aí, 11 estão aguardando ainda consulta. O tempo médio de aguardar a consulta com o especialista é em torno de 2 meses e meio. A COSMAN deve solicitar ao Ministério da Saúde a inclusão no SUS de remédios para o tratamento da doença. É importante nós dar o primeiro passo. A COSMAN, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, de Porto Alegre, né, uma vez feita a audiência pública e ouvindo os demais segmentos, percebe que há uma ausência de continuidade do tratamento em função de tal medicação estar ausente. E aí isso vai ao Ministério da Saúde com esses pareceres. Eu tenho certeza que não se negarão a incluir aí o que o João está solicitando, como também o Renato, se não me engano, que falou isso. Então, acho que o pontapé inicial pode ser dado pela COSMAN. E, Clayton, outro assunto tratado durante a reunião foi a doação de sangue. Vale lembrar que dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador. Ao propor a discussão do tema, o vereador José Freitas lembrou a importância desse gesto, onde apenas um doador é capaz de salvar até 4 vidas. E nós sabemos que não só o Hemocentro, como os hospitais também que coletam sangue, sempre tem um déficit muito grande. E nós sabemos que o Hemocentro, a coleta não é somente para Porto Alegre, mas é para Grande Porto Alegre, até o Vale do Paranhana, Litoral Norte, toda a região metropolitana. Então, são poucos doadores e a demanda é muito grande. A responsável técnica do Hemocentro, Clarissa Ferreira, disse que a utilização do ônibus está prejudicada pela falta de profissionais que possam realizar a coleta móvel, mas que uma solução já está sendo discutida internamente. A gente não tem conseguido fazer as coletas externas que eram feitas antes, né, que a gente
utilizava o ônibus, porque nesse momento, para a gente optar por fazer isso, a gente teria que tirar funcionários de dentro do Hemocentro, então termina que não compensa. Mas o ônibus ele está disponível, ele está à disposição, por exemplo, dos hemocentros no interior, de outras unidades, de outros locais que conseguem fazer as coletas. A possibilidade de realizar a coleta móvel no Legislativo e o reforço em campanhas de doação também foram sugeridas na reunião. E acho que a gente pode trabalhar essa questão, fazer a solicitação para a Secretaria de Saúde de forma formal, para que a gente possa utilizar o HPS e que a gente possa também disponibilizar através da Câmara de Vereadores, se for necessário, transporte e tudo mais, e trabalhar a questão das campanhas para a gente poder colaborar com o município na questão da doação de sangue, que é tão importante. E Clayton, essas eram as informações sobre a Comissão de Saúde. Volto ao estúdio com você. Ok, muito obrigado, Vanessa. E a Comissão de Economia e Finanças recebeu nesta semana o secretário municipal de administração. O titular da pasta apresentou um balanço do Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre, aprovado pela Câmara de Vereadores em maio deste ano. De acordo com a iniciativa, recursos obtidos com a venda de imóveis serão revertidos para melhorias dos espaços públicos e regularização fundiária. O secretário explicou que o programa faz uma adequação jurídica para permitir a alienação dos imóveis. André Barbosa acrescentou que a iniciativa também prevê a criação de um fundo do patrimônio. A medida, avaliou o titular da pasta, poderá beneficiar prédios como o Mercado Público de Porto Alegre. Temos aí a maioria dos imóveis num estado de conservação deplorável, abandonado. Então, a gente resgatou aí um processo de cercamento desses imóveis, de priorização de limpeza, né, de roçada. Então, é importante, esse projeto ele vai colocar a gestão do patrimônio no outro patamar. O secretário esclareceu que o Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário traz algumas inovações. Ele cita, por exemplo, a possibilidade de venda direta dos imóveis por lances, que poderão ser dados por site da Prefeitura. Aquele imóvel que não está avaliado no site, o cidadão, qualquer um, pode promover a avaliação e apresentar uma proposta diretamente. O presidente da CEFOR, vereador Mauro Zacher, afirmou que a comissão vai continuar acompanhando a implantação do programa. O parlamentar destacou que a comissão quer verificar, principalmente, se os recursos com as vendas dos imóveis estão sendo aplicados na regularização fundiária e também nas melhorias na cidade. Entre as outras novidades apontadas pelo governo estão a venda por lote dos imóveis públicos e a criação de um contrato único para a gestão predial. Atualmente, para fazer reparos e adequações nas estruturas, são necessários diversos processos de licitação para a contratação dos serviços. Com a aprovação da proposta pelo Legislativo em maio, a Prefeitura já está autorizada a alienar 156 imóveis para venda na cidade. Eu acho que realmente esses imóveis mal utilizados por municípios se tornam ativos aí custosos para o município, que não tem o menor sentido, né? Quer dizer, tu usar esses ativos criando um fundo, né? Até para que não se caia no caixa único e vire, né, despesa corrente do município, mas que ele tenha uma destinação específica, porque nós temos aí muitos espaços públicos, né, de manutenção muito cara, e aí quando se deixa um período de tempo longo sem a manutenção devida, quer dizer, se tornam, ali como o prédio da Esmov, né, um prédio maravilhoso, de uma estrutura, quer dizer, quando tu vai orçar uma reforma, quer dizer, é mais fácil tu comprar um novo, muitas vezes. O prédio, inclusive, da administração, aí, eu sei, são prédios muito antigos, né, que carecem de um investimento muito alto para ter uma reforma, se tornam perigosos, né? A sessão de segunda-feira foi marcada pelo comparecimento do secretário municipal de Meio Ambiente e do diretor-geral do DEMAI. Os representantes do Executivo prestaram esclarecimentos sobre obra no entorno de empreendimento privado na zona norte de Porto Alegre. Ainda em maio, o DEMAI publicou um despacho confirmando que parte das contrapartidas de obras realizadas por uma empresa privada no Centro Comercial Assis Brasil será paga pelo próprio Departamento Municipal de Água e Esgotos.
Conforme a Prefeitura, o DEMAI irá desembolsar mais de R$ 1.700.000 para garantir a execução dos trabalhos no extremo norte de Porto Alegre. Após o término das atividades, o governo municipal espera benefícios para a população em uma área superior a 200 hectares. Nós vamos ter a ampliação, seja ela de forma lateral, né? Nós vamos aumentar a vazão dele de forma lateral, mas também vamos aumentar a extensão dele. Ele vai cobrir, vai receber água de uma área ainda maior. Então nós vamos ter, essas obras elas beneficiam mais de 200 hectares em toda a região ali, né? E vão efetivamente dar um grande impacto na melhora do escoamento das águas daquela área ali. Mas são obras de ampliação que já estão previstas há muito tempo, que vão dar uma melhora muito grande para o município, tal qual a gente tem no Dilúvio, na Cavalhada, em vários outros pontos, e a gente viu necessariamente agora com esse empreendedor uma oportunidade de ter esta ampliação. O secretário municipal de Meio Ambiente garante que a empresa privada interessada na construção do empreendimento pagou por todas as obras necessárias para amenizar os efeitos ambientais naquela região. Para Germano Brem, as contrapartidas ambientais e as compensações vegetais de responsabilidade da rede de lojas Avan foram atendidas conforme a legislação técnica específica. De acordo com a Prefeitura, os valores desembolsados pelo DEMAI servem para pagar apenas pelas compensações vegetais necessárias para financiar obras de utilidade pública no extremo norte de Porto Alegre. Para o Executivo, o governo municipal aproveitou uma oportunidade para encaminhar melhorias estruturais em uma região que sofre com problemas constantes de alagamentos. Conforme a oposição, o contrato inicial entre a empresa e a Prefeitura previa que essas contrapartidas seriam pagas pelo setor privado e não pelos cofres do município. O governo tem que ser mais responsável para isso, tem que olhar na periferia da cidade. Esse dinheiro está indo para um empreendedor que tem um enorme capital, poder de investimento, de poder ser grato pela cidade ter recebido esse empreendimento. E o poder público tem que olhar isso, cobrar com uma contrapartida que venha na região sanar uma obra pública, como a questão da drenagem dos arroios que tem ali próximo do Sarandi. É lamentável isso e, portanto, nós não concordamos com esse tipo de atitude do governo de fazer uma compensação tirando dinheiro do caixa dele, do DEMAI, passando para o próprio governo. Quem tem que fazer é a empresa que está chegando na cidade. Hoje, o empreendimento vai ocupar 6 hectares e vai entregar 200 hectares de contrapartida, ou seja, todo o entorno daquela região vai ser assistido, que hoje nós temos uma demanda muito represada com relação quando chove, inunda tudo. Toda essa parte vai ser resolvida com este retorno da contrapartida. Então eu acho que a gente só ganha. Ganha o cidadão, ganha o porto-alegrense, ganha o município, ganha a cidade porque vai empreender mais, vai trazer mais emprego, vai trazer mais receita para o município para poder entregar em outras ações também. Para a bancada de oposição, o total do pagamento das contrapartidas deve ser uma obrigação do empreendedor e não dos órgãos públicos. O Executivo afirma que esse tipo de ressarcimento é comum em acordos com empresas privadas e que o município já agiu dessa forma em outras ocasiões. Conforme a Prefeitura, o valor de R$ 1.700.000 pago pelo DEMAI será repassado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. As verbas serão utilizadas, segundo o governo, para melhorias em diversas áreas da cidade. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pelo Instituto Atlas Biosocial. A entidade defendeu o cumprimento da Lei Municipal de Ampliação da triagem neonatal. Conforme a presidente do Instituto, o teste do pezinho realizado atualmente pela Rede Pública de Saúde de Porto Alegre é capaz de detectar apenas 6 doenças. Deise Zanin afirma que com a triagem neonatal ampliada, que já é promovida pela rede particular, o número de enfermidades que podem ser descobertas e tratadas com antecedência sobe para 53. Ela pediu que o Legislativo cobre do Poder Executivo que seja colocada em prática, o quanto antes, uma lei aprovada em março deste ano que garante a implementação da iniciativa. A lei já existe, ela foi votada nessa casa e foi sancionada pelo prefeito no mês de março. Hoje o SUS oferece 6 doenças no teste do pezinho e a possibilidade é para que a triagem ampliada chegue a 53 doenças. Quando a gente fala em 53, não vão ser implementadas todas de uma vez. Se a gente começar e conseguir para 2023 uma nova doença, a gente vai ter uma evolução. Por quê?
Se você detectar uma doença rara ou não rara que precise de tratamento precoce, quanto mais cedo esse diagnóstico for, melhor vai ser para o paciente, melhor vai ser para as suas famílias, evitando custos também para o Estado e para o município com relação a internações, consultas recorrentes e outras coisas. Então, a implementação da lei ela é fundamental. O Atlas Biosocial é uma organização sem fins lucrativos que trabalha há quase 20 anos em prol das pessoas com doenças crônicas, graves e raras. Diversos vereadores expressaram apoio à demanda trazida pelo Instituto, entre eles o vereador Márcio Binzeli, do PDT, autor da lei da triagem neonatal. A Câmara da Capital homenageou o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. O Sescom-RS completa 35 anos nesta semana. O Sescom-RS foi fundado em 16 de junho de 1987 e representa não apenas as empresas de serviços contábeis, mas também empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas do Estado. Atualmente, o sindicato atende cerca de 350 organizações públicas e privadas de pequeno, médio e grande porte em todo o território gaúcho. A homenagem foi proposta pela vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. De acordo com a parlamentar, que é contadora, o Sescom-RS presta um importante serviço de capacitação e apoio às ações de gestão das empresas associadas. É uma entidade que representa, com seus registros, os empreendedores, né? Eles fazem o aconselhamento, vamos dizer assim, no empreendimento, porque eles detêm todas as informações numéricas e outras ações das empresas, e assim não fica em cima só de dados. Eles podem promover assessoramento na gestão, na parte contábil, financeira e jurídica. O presidente do Sescom-RS subiu na tribuna e agradeceu o reconhecimento recebido do Legislativo. Segundo Flávio Ribeiro, sempre que a entidade precisou do apoio da Câmara, ela foi atendida. É uma maneira da nossa parte muito grandiosa, chancela a importância do Sescom para a sociedade gaúcha e aqui da nossa capital, dos projetos em que a gente está sempre à disposição e sempre que foi chamado ou que a gente percebeu que podia contribuir, a gente sempre foi muito bem acolhido aqui na casa. Então isso, como eu falei, chancela e a gente fica muito honrado em receber tamanha honraria. Confira agora outras homenagens feitas pelo Legislativo nesta semana. Detalhes com o repórter Gilberto Caeteano. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Nesta terça-feira, o Legislativo Municipal realizou 2 homenagens. À tarde, o empresário Sérgio Mário Gabardo recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. A proposição foi do vereador Idenir Sequim, presidente do Legislativo Municipal. A entrega do título aconteceu nos pavilhões da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, onde ocorre a 22ª Transposul. Eu acho que a Câmara de Vereadores fez uma homenagem mais que merecida. O Gabardo, nosso presidente do SETSERGS, presidente organizador desta feira também, mas fora isso, fora o Gabardo empresário, existe o Gabardo da ação social. Ele trabalha muito no silêncio, ele, a esposa dele, enfim, ele usa aquilo que ele pode fazer como empresário sendo anônimo. E por isso este prêmio, que é o reconhecimento, o título de cidadão de Porto Alegre, pelo serviço que ele presta. Ele fez muita ajuda humanitária durante a pandemia, durante os 2 anos. Olha, é um compromisso maior a cada dia, a cada ação, a cada pensamento, porque a gente tem que ser cada vez mais social, estar mais perto das pessoas que mais necessitam, que mais precisam, às vezes até só de uma palavra. Já durante a noite, no plenário da Câmara, o escritor e jornalista Jefferson Tenório recebeu o título de cidadão de Porto Alegre das mãos da vereadora Bruna Rodrigues. O homenageado já ganhou o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura de língua portuguesa. E segundo a parlamentar, ele tem utilizado sua obra como um relevante instrumento de combate ao racismo.
Clayton, essas foram as informações que eu tinha por hoje. Volto contigo aí no estúdio. Ok, obrigado, Gilberto. E com estas informações, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo aqui na sua tela, nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!